Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O ponto de vista da medicina está começando, e sempre aqui com algumas informações relevantes para a saúde pública. Os fundamentos do diagnóstico são a história e o exame físico. Saiu uma reportagem, um artigo no jornal New England Journal, que é uma revista de impacto aqui, 32, como nós já falamos, que em 70% dos casos é possível fazer o diagnóstico só conversando e examinando o paciente. E aí, os exames complementares são necessários para confirmar a hipótese diagnóstica, mas não para fazê-la. Outra situação também, relativa à medicina, a temperatura corporal é a coisa mais fácil que existe, ela tem uma significância muito alta em clínica, né? Só que a interpretação às vezes pode estar errada. O indivíduo tem febre quando ele está acima de 38 graus, ou acima até mesmo em algumas situações de 38,5. Para que não haja erro nessa interpretação, é necessário que o termômetro fique 5 minutos debaixo da axila, senão pode dar um falso resultado negativo. Uma outra informação também muito importante: o tratamento em medicina deve ser baseado em evidências científicas, né? Não é porque está escrito no Google ou algum outro lugar, ou mesmo no papelzinho da indústria farmacêutica, que um indivíduo tem aquela doença que se pensa ter, às vezes não é. Então, tem que tratar de acordo, primeiro, o diagnóstico correto, e segundo, confirmação laboratorial também correta. Então, quer dizer, a feitura, a realização do exame complementar tem que ser altamente confiável para confirmar o diagnóstico. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Qual é a importância do laboratório clínico? Quais são os requisitos para que possamos acreditar naquele exame? Quais são os verdadeiros requisitos? Caso contrário, nós podemos errar e há um prejuízo para o paciente, além do sistema de saúde. Mas está comigo aqui para falarmos sobre isso o Dr. Guilherme Ferreira, que é gestor, diretor do laboratório Sabin, aqui em Uberaba. Bom dia. Bom dia, doutor Hamid. Primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre uma oportunidade muito boa, né, da gente estar presente aqui no seu programa e falar sobre o que nós fazemos, né, sobre o laboratório, que isso gera muita dúvida, gera muito interesse também, porque as pessoas fazem os seus exames, mas não sabem muito bem o que acontece entre ele ir lá colher o seu material e receber o resultado, né? Então é uma boa oportunidade sempre a gente poder esclarecer, né, falar um pouco sobre isso. Guilherme, quais são os requisitos iniciais para que um resultado de exame seja coerente? Primeiro, o pedido. Então, o primeiro de quem pede o exame. Isso melhorou um pouco, né? Nós enfrentávamos problemas, às vezes, de não conseguir entender a letra do colega, né? E isso pode gerar ter consequências drásticas, porque muitos exames têm nomes semelhantes e são usados para coisas muito diferentes, né? Hoje isso melhorou, inclusive parte da demanda hoje são de solicitações eletrônicas, que aí não permite essa confusão. Se o colega escolheu o exame certo antes... Mas, Guilherme, e se o sujeito chegar lá sem ser eletrônico, como é que faz? Sim, ainda temos esse problema. Eventualmente a gente tem que ligar, né, para o colega e esclarecer alguma dúvida que a gente não consegue entender o que está escrito, né? Mas, inclusive, isso exige regulamentação do CFM, né?
recomendando para os colegas que, se você não tem uma letra boa, se você não consegue fazer o pedido legível, que faça ele usando algum recurso, né? Mas isso, para vocês, não é tão ruim, não. Pior é para o farmacêutico. Sim. O farmacêutico, se ele interpretar aquilo de uma outra forma, pode ser gravíssimo, né? Se tem medicamentos com nome semelhante que têm efeitos muito diversos, né? Mas além disso, quer dizer, além do problema da letra, e os outros problemas? Hoje, no laboratório, eu há mais de 20 anos, né, trabalho com laboratório. O que eu percebo que evoluiu mais nesses 20 anos? A maneira de fazer os exames evoluiu muito. Hoje a gente tem tecnologias melhores, a gente consegue... deixa eu voltar um pouquinho. Uma coisa que às vezes, o senhor falou de evidências, isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, o leigo, às vezes, não tem noção de uma coisa. Se medicina fosse simplesmente você coletar algumas informações e, dependendo do sim ou não, você chegava ao diagnóstico com certeza, o trabalho do médico teria se reduzido muito. Hoje você tem computadores que, se você fizer uma lista se anotar a lista de perguntas e colocar o peso estatístico das respostas, ele vai chegar a uma conclusão melhor do que a gente. Por que em medicina isso não existe? Não tem um computadorzinho lá que põe na frente do paciente, ele faz um autoatendimento? Porque medicina não é assim, a gente lida com biologia, né? Às vezes as mesmas respostas de um paciente A, os mesmos achados do paciente A, vai chegar a um diagnóstico diferente do paciente B. E aí a presença do médico é importante, porque o médico que tem o conhecimento, né, e para discernir entre aquelas duas situações. Então seria a interpretação. Exatamente. Sem a interpretação do médico, as outras coisas são só informações. Então isso coincide com o que nós falamos aqui. Quer dizer, o diagnóstico, a história e o exame físico, repetindo isso já centenas de vezes, eles são mais importantes do que o resultado do exame. Mas não quer dizer que o exame laboratorial não seja necessário. Ele é confirmatório. Então, aí que há o dilema. Porque, às vezes, o diagnóstico clínico é um e o laboratório não o confirma. Quais são as razões da não confirmação se o diagnóstico clínico está correto? Bom, isso é não estou falando do seu laboratório. Não. Isso é uma situação normal. É importante que as pessoas entendam isso. Seria maravilhoso se a gente fizesse uma lista lá de 1000 doenças, para cada doença tivesse o exame, a doença A ter o exame número 1. E toda vez que o exame número 1 der positivo, ele confirma a doença A, e toda vez que ele der negativo, ele exclui a doença A. Infelizmente, nós lidamos com biologia, e não é assim. Em biologia, a maioria dos casos vai acontecer aquilo que você espera, mas sempre tem exceções. O tamanho dessas exceções vai depender de algumas coisas, inclusive do método. O que a gente percebe? Principalmente exames de doenças infecciosas, por exemplo. Chikungunya é uma doença que acabou de chegar. O exame de chikungunya não é tão bom quanto o de hepatite. Por quê? A gente faz exame de hepatite desde a década de 70. Então, teve 40 anos para esse exame se aperfeiçoar. Então, hoje, a performance desse exame, ele consegue acertar muito mais do que ele acertava quando ele foi lançado lá na década de 60. Por quê? O próprio uso, o fabricante, os pesquisadores, à medida que vão usando, ele percebe, olha, esse exame está falhando nessa situação, vamos criar, acrescentar alguma coisa para evitar essa falha. É falha, não é erro. O exame detectou o que está no sangue do paciente, só que a interpretação, né, é uma limitação do exame, é uma situação em que o exame não conseguiu dar a informação que você precisa. E com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando os métodos e eles vão sendo, essas exceções vão ficando cada vez menores. Hoje, em chikungunya, por exemplo, se você fizer um exame de chikungunya, a performance dele é ruim, ele erra num percentual alto dos casos, ele não erra, ele deixa de te dar a informação que você precisa num percentual alto. Por quê? É uma doença nova, que começaram os primeiros testes, né, acabaram de sair da pesquisa e entrar na rotina. Isso em medicina chama falso positivo. Sim. E isso ocorre em diversos exames laboratoriais, não por erro do laboratório, mas pela interpretação. Guilherme, vamos falar aqui que é um muito prevalente. O sujeito vai lá, faz o exame de dosagem de glicose. Uhum. Aí o exame de glicose está lá 110. Um indivíduo não pode ser rotulado como diabético, porque se o laboratório escreve lá que o valor normal é 105, em tese. Sim. Esse é um erro
gravíssimo de interpretação. Gravíssimo. Também tem razões aí. Por exemplo, se o sujeito não guardar o jejum de 8 horas ou 10, e o laboratório está avisando isso, porque às vezes o médico avisa e o paciente não acredita. Você tem que ficar 8 horas de jejum. Fala, mas como é que eu vou fazer ficar 8 horas de jejum, acordar às 7 horas da manhã para ir para o laboratório? Então, como é que você resolve esse problema aí? Bom, a questão do jejum. Existem exames que esse jejum é obrigatório. E hoje, inclusive, as sociedades médicas estão revendo alguns critérios. Mas existem casos em que esse jejum é obrigatório e não se questiona, principalmente relacionado com o diabetes, a glicose de jejum, a insulina de jejum, são 8 horas. Porque todos os critérios, né, por exemplo, existem critérios aceitos mundialmente de como tratar esses pacientes, né, e todos foram estabelecidos, os testes piloto que criaram a regra foram feitos com 8 horas. Então, a gente tem que obedecer para poder comparar. O mesmo vale para teste de risco cardíaco, né? Que você faz o colesterol em frações, né? É necessário 12 a 14 horas de jejum, porque toda a informação que foi padronizada para criar aquela regra foi em cima dessa condição. Se você colhe fora, você está colocando um viés que pode gerar uma interpretação equivocada e uma decisão equivocada. Já a primeira coisa que o senhor falou, hoje... Eu queria fazer uma inserção, sim, até para completar seu raciocínio. Até nós já falamos isso aqui no programa. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela estabeleceu alguns critérios que seria de 90 a 100 mais ou menos, né? E outras sociedades falaram que tinha que ser 80. O raciocínio que se pode fazer aí é que elas querem vender remédio, porque o indivíduo que tem 90 vai ser considerado diabético. Mas aí, nesse aspecto aí, eu sei que existem métodos de comprovar isso ou não, que seria o teste de tolerância, né? Sim. O teste de tolerância, como é que é para ser exato? O que é que o paciente com suspeita de diabetes precisa obedecer aos requisitos da colheita? O jejum de 8 horas, porque a primeira dosagem vai ser a glicose de jejum. Então você tem que fazer o jejum de 8 horas. E vai ser oferecido ao paciente um líquido, né, que tem uma quantidade padrão de açúcar. Né? O que melhorou hoje é que a gente tem... antigamente fazia isso com água com açúcar. Né? Hoje tem um material específico. Material específico que melhorou. Não tem influência da indústria, não, Everton? Não, porque não custa mais. Eu falo para o cliente. Eu falo para dar mais ou menos. Não. O produto tem 100 gramas, dependendo do teste na grávida, às vezes você usa 75 gramas, e no teste geral são 100 gramas de glicose. Né? Quais são outros erros? Não vou dizer erros cometidos no seu laboratório. Sim. Quais são os outros erros decorrentes de uma má colheita desse material? Aí tem questões... todo o exame está sujeito a falhas na fase que a gente chama pré-analítica, que é antes de fazer o exame, né? Analítica, durante a realização do exame, e na pós-analítica, né? Hoje a gente às vezes tem mais problema na fase pré-analítica do que na pós. É o cliente que não entendeu ou não obedeceu o jejum direito e não passa essa informação para nós. Aí eu estou fazendo tudo com certeza que ele fez as 8 horas de jejum. Se ele não fez, esse resultado pode estar falseado. Uma outra coisa que é difícil da gente controlar, porque a variedade de medicações é muito grande e o grau de interferência em cada exame varia muito de um medicamento para o outro. Então, assim, é muito importante o cliente sempre levar, se você toma muitos medicamentos, né? Às vezes o paciente chega para colher o exame, abre a bolsa e tira uma sacolinha de caixinhas de remédio. Faz uma listinha com o nome dos... É importante para a gente saber que medicamento você está tomando. Mas isso é para controle, né? Isso é para controle do diabetes. Se o sujeito está tomando remédio... Não, medicamentos para hipertensão, por exemplo. É importante ele me informar que, eventualmente, esse medicamento... que eu vou colocar isso no rodapé do laudo, o paciente em uso de tal medicação, que o médico vai levar isso em conta na hora de interpretar os resultados. Né? Essa é uma outra coisa que o paciente pode ajudar. Só um momento, Guilherme. Foi ótima essa sua observação, porque esse comprimido, que ele pode ter glicose. Sim. Então, é extremamente importante informar, né, quando for fazer o exame, que eu estou tomando tal remédio, visto que
o constituinte do comprimido, ele pode falsear um resultado. Mas, Guilherme, vou deixar uma pergunta aqui no ar. Em relação ainda ao teste de tolerância, para confirmar mesmo se tem... quais são as outras condições? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Okay. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Guilherme Ferreira, que é patologista clínico. Patologista clínico é aquele que lida com laboratório, porque tem outros tipos de patologistas, né? E ficou uma pergunta no ar aqui. Em relação ainda, Guilherme, ao teste de tolerância de glicose, né? Que é, só rapidamente aqui, isso. Porque isso é da competência do endocrinologista. Claro, concluindo o que vocês colocam lá no papel. Concluindo a questão do pré-analítico, né? É importante o papel do médico solicitante, porque todo exame tem limites. E é muito importante que a Sociedade de Endocrinologia crie um padrão, um parâmetro, um valor de referência. Esse valor de referência tem que ser criado. Para todo exame você tem que ter uma referência. Só que a interpretação tem que levar em conta várias coisas. Inclusive existe uma coisa que chama-se variedade biológica. Se eu pegar o sangue de um paciente e colher 10 dias seguidos, da mesma condição, em jejum pela manhã, ele não vai dar obrigatoriamente o mesmo resultado. Ele vai ter uma variação pequena, mas vai ter uma variação. De maneira que, assim, um resultado de glicose que deu 100, na verdade, se você fizer ele vários dias seguidos, ele não vai dar 100 todo dia. Ele vai dar um valor ali, normalmente, entre 98,5 e 101,5. Então, você não pode tratar diferente um paciente que dá 99 de um que dá 101, porque, na verdade, aquele resultado é o mesmo, né? E confesso que, às vezes, os colegas são radicais demais em interpretar o valor de referência, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem, a sociedade tem debatido, tudo, mas é muito importante que o papel do médico, ele não pode radicalizar também, ele tem que conhecer os limites daquele exame. Aí, na parte analítica, veja bem, você deve procurar um laboratório da sua confiança e buscar evidências de que esse laboratório usa as melhores práticas. Hoje em dia, aconteceu com o laboratório o que aconteceu com o café um tempo atrás, né? Você não sabia se estava comprando café ou terra misturado. Aí surgiu o selo da ABIC para te mostrar qual café que seguia os requisitos de melhor produção, né, daquele café moído. Os laboratórios têm selos de qualidade, selo ISO, PALC, CAP, selo da Sociedade de Farmacologia, dos farmacêuticos. Então, procure laboratórios que têm evidências de que executam as melhores práticas. E na fase pós-analítica, a gente tem que pedir uma coisa que é muito difícil para os pacientes. Só o seu médico tem informação suficiente para decidir o que fazer com aquele resultado e se aquele resultado é um problema ou não. Só que os pacientes não resistem e olham o resultado antes. Bom, nós temos insistido aqui nessa variação biológica que o Dr. Guilherme falou, é o chamado desvio padrão estatístico. Quer dizer, não somos todos iguais. Vamos dar um exemplo aqui. Um indivíduo, a média de altura do brasileiro, 1,70 m, mais ou menos. Quer dizer, o indivíduo que tiver 1,60 ou 1,55 é nanico? Não é. Ou o indivíduo que tiver 1,90 m, ele tem gigantismo? Ele tem acromegalia? Não é. Quer dizer, quem interpreta o resultado é o médico que pede o resultado. E pequenos desvios padrão, ele não deve levar em conta,
Por exemplo, eu não levo em conta uma glicemia de 110. Apesar do laboratório colocar lá 105, não sei o qual. Eu não levo em conta, porque eu vou contar com aquele desvio padrão, o erro padrão. No caso da glicose, por exemplo, tem uma diferença, né? Sempre que a gente chama de valor o valor de referência, ele é uma medida, a referência é uma medida estatística. Você pega, no caso da glicose, pegou uma quantidade grande da população, mais ou menos equilibrada entre homens e mulheres, equilibrada entre as várias faixas etárias e dosou glicose. E fez uma análise estatística. Né? O que ficou com média mais ou menos 2 desvio padrão, que dá mais ou menos 97% dos resultados, foi considerado dentro da faixa de referência. Só que no caso da glicose, desde a década de 50, estuda-se muito. Por exemplo, alguém que era criança na década de 50 foi acompanhado até ficar idoso. O que eles perceberam? Quem tinha glicose entre 100 e 110 teve mais problemas de diabetes, de complicações no diabetes quando ficou idoso. Então mudou, não é que mudou o valor de referência, mudou a meta. Falou, é desejável que as pessoas fiquem com a sua glicose abaixo de 100. Por quê? Os estudos mostraram que quem tem glicose acima de 100 tem mais problemas, mais complicações do renais, do coração, da visão, né, do que os pacientes que têm menos de 100. Agora, mesmo 100 tem que ser interpretado da maneira que eu falei, da maneira que o senhor falou. Tem uma variação aceitável. Então, assim, não basta um resultado de 102 que eu vou taxar alguém de diabético. Só que, lógico, alguém que deu 90, ok, eu vou marcar dele voltar o ano que... Uma pessoa de 40 anos que eu fiz e deu 90, eu vou fazer a glicose dele de novo só o ano que vem. Agora, alguém que deu 102... às vezes vale a pena fazer essa checagem antes. Dependendo se ele for gordinho, sedentário, às vezes vale a pena fazer o teste de tolerância. Então, aí é que entra o papel do médico. Ele vai olhar o todo, ele não vai olhar só o exame. Guilherme, agora eu vou entrar no papel do laboratório. Porque o indivíduo, evidentemente, que isso não quer dizer falha. O indivíduo faz um exame hoje, deu 110. Ele vai fazer um outro amanhã, quer dizer, sem nenhuma alteração constitucional, comendo a mesma coisa e tal. O resultado vem diferente. Em vez de 100, vem 110. Por que ocorre isso se tudo é automatizado? Então, é que geralmente não acontece exatamente como o senhor falou. O paciente, o que a gente observa da nossa experiência? O cliente vem, faz um exame, ele tem um resultado inesperado e ruim, assim, aparentemente ruim, ele, nossa, eu vou repetir. Só que ele não... as 8 horas de jejum são no período exatamente antes do exame. Antes dessas 8 horas, você tem que levar um dia normal. Agora, esse paciente apavorado com o resultado que deu, normalmente ele não tem um dia normal antes da próxima coleta. Mas eu não estou falando... Né? E isso possibilita que, por exemplo, mesmo você fazendo as 8 horas de jejum certinho, se você fez jejum também no período anterior ou comeu uma refeição muito diferente do que você está habituado a comer, pode aumentar aquela taxa de variação que eu chamei de biológica e normal. Não, né? Mas está certo, mas não é isso. Vamos tirar a glicose. Às vezes é uma dosagem que não há interferência de jejum, de comida, de nada. Eu não quero, essa pergunta ela não é para ser respondida como se eu estivesse colocando aquilo, né? Sim. Mas um exame, você faz hoje, vamos lá, ferritina. Sim. Né? Você faz a ferritina hoje. O indivíduo fez exatamente a mesma coisa. Ela vem com uma alteração, às vezes, de 10, 15%. Esse problema ele pode ser solucionado para que o paciente não tenha que fazer outro. O que é que acontece? A máquina... O que nós fazemos no laboratório é o seguinte, o resultado... Não estou falando no seu laboratório. Não, mas eu entendi a pergunta do senhor. A gente trabalha para que o resultado seja o mais confiável possível, mais preciso, mais real. Só que o que ocorre? A ferritina, por exemplo. A ferritina é um exame que mede a sua reserva de ferro, mas também ela sofre interferência do status inflamatório desse paciente. Se por algum motivo... E isso a gente sabe que pode mudar rapidamente, em 2, 3 dias. Não, nesse caso sim, de processo inflamatório, pode. Inclusive, até é importante salientar que muitas doenças que não estão relacionadas com o metabolismo do ferro, por exemplo, as doenças autoimunes, pode aumentar a ferritina e o indivíduo ele tem que analisar o ferro certo. Inclusive, maquiar uma anemia. A ferritina sozinha, às vezes, não é o melhor marcador.
né? Ah, não, claro. Mas o médico que fizer um bom exame físico, ele vai perceber, falar, aí é a situação. Essa ferritina não está coerente com a palidez desse paciente, né? Tem várias maneiras de checar. Vamos rever essa ferritina, vamos refazer essa ferritina, ou vamos pedir outros exames complementares da ferritina que não sofrem os mesmos interferentes. É o caso que o senhor falou do ferro cérico. O ferro cérico sozinho é um marcador pior do que a ferritina, mas para tirar a dúvida, você pedindo os dois juntos, ele complementa o seu raciocínio. Eu vou acrescentar aqui em relação ao ferro, não precisa nem pedir exame para ver se está anêmico ou não. É isso aqui, ó. Sim, isso aqui a palidez. Não, quando está muito vermelho, não está com anemia. Ah, sim, exato. Não está com anemia. Então não precisa pedir o teste. Eu estou falando isso, Guilherme, é o seguinte, porque o gasto em saúde pública é enorme exatamente por causa desses pedidos que são feitos desnecessariamente. Quer dizer, isso é um prejuízo para o sistema de saúde, principalmente saúde pública, né? Exames desnecessários. E que não colocam também, quando o exame é bem pedido, claro, eles não colocam risco à credibilidade do laboratório. Sim. Tem dois aspectos aí. O primeiro é o laboratórios sérios, como o nosso, o SEIB, nós queremos fazer só exame bem solicitado. Onde que a gente contribui nisso? Né? Nós temos um trabalho, né, de educação continuada com os médicos. Porque o que acontece? Surgem exames novos a cada 15 dias, a cada 30 dias. E é muito difícil o médico de uma especialidade ficar atualizado de todos os exames de todas as especialidades. Mas tem exames que, eventualmente, aquele médico vai pedir. Ele não é próprio, por exemplo, da ginecologia, mas, eventualmente, ele pode ser necessário para esse médico. Então, a gente produz materiais explicando exatamente os limites da solicitação daquele exame e quando que ele vai poder ser útil para aquele colega. Eu entendo também que a gente observa, poderia, em muitos casos, você ter o mesmo resultado para a saúde do paciente fazendo menos exames, né? De nossa parte, a gente tenta contribuir para que esses exames sejam bem solicitados. Só que o que acontece? Isso é uma questão até médico-legal. Cada médico, o médico que viu aquele paciente, ele tem autonomia para decidir quais informações ele precisa para resolver. Então, no laboratório não nos cabe questionar o pedido do colega, não, né? Sem dúvida. Mas a gente trabalha esse lado educativo, né, todo para contribuir para que isso seja melhor. Vamos passar também rapidamente aqui para um outro problema de saúde pública extremamente importante. É essa epidemia de pedir exames para colesterol. É claro que quem pede aqui é o problema, não é quem faz. Existe uma epidemia que todo mundo quer fazer exames de colesterol hoje, né? Eu diria o seguinte, que o valor preditivo é a capacidade de predizer qual é o resultado realmente do exame. O valor preditivo, você não acha que é pequeno? Olha, não, é o cardiologista que esse fala. talvez seja, mas eu vejo de um outro lado. Como eu falei no início, diabetes e risco cardíaco provavelmente são as duas síndromes mais estudadas, que a gente tem mais dados conhecidos, que se pesquisa há mais tempo. Então, assim, anualmente, as sociedades têm atualizado as diretrizes e tem diretrizes claras para pedir perfil lipídico. O que a gente observa é que o paciente tem uma interferência sim. Porque, assim, paciente que se enquadra no critério de risco, ok, fazer um perfil lipídico por ano, dependendo desse resultado, pode ser que você abrevie esse caso. O que a gente observa é que tem, às vezes, o mesmo paciente fazendo várias vezes no mesmo ano, com médicos diferentes. Vale a pena o colega, às vezes, perguntar, falar, olha, você está no perfil de eu solicitar o seu perfil de colesterol, de triglicérides, de lipidograma. Você já fez no último ano? Porque se o paciente já fez, você acessa essa informação, ela continua valendo. Então, vamos falar. O fator de risco, você falou muito importante. O fator de risco é um indivíduo que teve doença coronária comprovada, teve infarto e é diabético. São os dois fatores de risco. Quer dizer, o problema é o seguinte, que o sujeito nunca teve um fator de risco, esportista, novo, quer fazer colesterol. Você não tem nada a ver. O foco das duas diretrizes, por exemplo, hoje, até uns anos atrás, a diretriz não dava muita atenção, ou não é que não dava atenção, não existia tanto critério para isso.
a obesidade em crianças cresceu muito. Então, hoje tem critério estrito de você fazer pelo menos uma avaliação na criança obesa, em algum momento, porque ela pode enquadrar no grupo que você vai precisar fazer um acompanhamento melhor. Agora, obviamente, tem uma janela aí, né, do adolescente até o adulto jovem, que o risco de infarto é muito pequeno, né? E aí entra o papel do colega, né? Ele vai ter que perceber os raros casos em que compensa você procurar essas coisas em pacientes mais jovens. Mas existe duas áreas da faixa etária que vai ser mais útil isso. Em crianças, né, geralmente você vai fazer uma avaliação inicial de triagem, se deu normal e aquela criança permanece dentro dos outros critérios de peso, tal, normal, não vai fazer todo ano. Vai fazer todo ano daquele que você instituir algum tipo de tratamento e você quer acompanhar o resultado. E do adulto, essa faixa tem que começar a partir dos 30 ou 40 anos. Antes disso, essa janela entre adolescente e os 30 anos, tem situações específicas que vai ser útil você fazer esse exame. Você falou procurar. Você falou uma palavra importante agora, né? Eu lembrei do Claude Bernard. Ele falou, quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Ou seja, não adianta pedir exames. Não adianta pedir exames. Sim. A mão e o raciocínio podem fazer diagnóstico. E você mesmo já falou, a interpretação do exame deve ser feita pelo médico que o pediu. Né? Porque esses valores de referência... Mas vamos a um outro assunto aqui também, que é extremamente importante, que é um exame barato, tem 100 anos que esse exame já é feito, que é a hemossedimentação. E a interpretação desse exame é seríssima, principalmente pelos valores de referência. Que cada 5 anos que o indivíduo envelhece, aumenta 5. Mas só que o valor em alguns laboratórios, ele está estanque. Fala, não, até 20, acima de 20, é um erro gravíssimo esse. Precisa haver essa mudança nos valores, porque o doente vai se julgar, ele acha que realmente está doente, e na realidade ele não tem nada. Afora, tem 20 situações que interferem na dosagem da hemossedimentação. E eu peço para que seja feita na primeira meia hora. Tem acontecido isso? Sim, sim. Para vários exames, né, a gente tem diretriz dessa fase pré-analítica. Por exemplo, eu esqueci de comentar, por exemplo, da questão da glicose, lá da curva glicêmica. A glicose tem duas situações. Se você não vai examinar ela rapidamente, você tem que colher com conservante. Por falar em conservante, você acha que o conservante ele não interfere no resultado? Então, para essas análises mais antigas, isso já foi testado exaustivamente e a gente controla essa interferência. A interferência fica dentro daquela faixa de variação biológica. Então, ela acaba não provocando falhas de interpretação do resultado. Novamente, o laboratório usando as melhores práticas e usando produtos de primeira qualidade. Por exemplo, isso está acontecendo em todas as áreas. Nós estamos sendo invadidos por produtos chineses sem passar pelos crivos das regras internacionais. Tal. Então, às vezes, produtos que estão sendo usados não têm a mesma performance não, mas a observação dos melhores do mercado. Está sendo feita não em laboratório de alta qualidade, né? São os exames feitos onde não existem essas regras, e isso é um problema de saúde pública. Mas voltando aqui ao problema de conservante, na urina de 24 horas, que eu peço com muita frequência, a utilização do conservante, que ele ficando 24 horas, quer dizer, no recipiente, ele não pode alterar? Isso tem uma divergência. Nos Estados Unidos tem um órgão que chama o CLSI, e ele é que se encarrega de fazer determinados experimentos para criar essas regras. Então, ele fez há uns 6 anos um grande trabalho relacionado com dosagem da urina de 24 horas. E percebeu-se, comparando o paciente colhendo sem conservante com conservantes. O conservante, às vezes, ele é importante para o melhor desempenho da análise. Né? Às vezes, eu preciso da urina ácida ou da urina com pH alto para que a análise tenha o melhor resultado. E isso era feito o seguinte, colocava esse produto ácido ou alcalino no frasco e o paciente levava para casa. Isso, às vezes, gerava acidentes, né? Porque esse produto ácido e alcalino é tóxico. Né? E
observou-se que a performance do resultado não era melhor desde que o paciente deixe essa urina num lugar fresco. Aliás, tem que ficar na geladeira. A recomendação é geladeira e cobrir com pano preto ainda por causa da luz fluorescente que interfere. Dependendo da dosagem. Ô, Guilherme, agora outro problema é o seguinte, você falou em acidez de urina, né? Ao se colocar esse conservante, né? Essa acidez não pode ser modificada e aí dá um falso resultado do nitrito? Isso. Não, veja bem. Aí eu estou falando de dosagens de 24 horas. Tá então, certo. ou seja, isso vale só para a urina de 24 horas. Então, percebeu-se o seguinte, que você chega o volume todo da urina de 24 horas, né? Aí no laboratório você faz uma homogeneização desse material, tira uma alíquota, até inclusive você passou a gastar muito menos ácido, né? Porque antes você tinha que colocar lá 10 ml de solução de ácido para misturar com 2 litros de urina. Agora você transfere, você pega um tubinho de urina homogeneizada e põe uma gotinha de ácido, que é o que vai, acerta o pH, a gente mede o pH para ver essa acidez não tem que estar dentro de um limite, e aí a dosagem é feita na condição ideal. Mas eu sei, eu estou falando no sentido contrário. O tal de nitrito. O nitrito... Mas aí tem que ser urina recém-colhida, sem mas exatamente sobre isso. Sobre a urina, o exame comum de urina tipo 1. Isso. Que o nitrito às vezes não é feito. Não estou falando no laboratório específico. Às vezes não se faz a pesquisa do nitrito. E se acidificar isso no lugar que faz, porque a urina ácida... Sim, claro. Então, esse é um outro problema do laboratório. Aí é a rapidez. Assim, hoje a gente tem um sistema por exemplo, a tecnologia fez com que o seguinte, se você fizer os exames centralizados com um recurso que tem mais tecnologia, a performance é melhor. Só que isso fez com que, por exemplo, eu tenho às vezes 7 lugares onde eu colho e recebo material e tem um só que eu faço. Então, isso obrigou a gente a criar critérios muito rígidos de transporte para essas amostras. Então, essa amostra já é colhida, ela é refrigerada, em seguida ela é transportada refrigerada, tem um termômetro nessa caixa aqui, um termômetro digital nessa caixa que está transportando, e na chegada, a pessoa que recebe tem aquele termômetro de ultravermelho. Se não tiver dentro do critério, tem que colher de novo. Entendeu? Só vai fazer o exame na urina que chega dentro do critério de aceitação. Ou seja, o laboratório responsável, ele tem que obedecer essas regras. Senão nós estaríamos, ou se não estamos, eu vou falar no presente, causar doenças e não doentes. Até eu lembro do Hipócrates, sempre eu falo aqui. Hipócrates. Existem muitos doentes e poucas doenças. Quer dizer, eu já estava pensando nisso lá atrás, né? E o laboratório, ele contribuiu, acho que de uma maneira muito importante, para afirmar o diagnóstico de certeza, né? Mas tem que ter critérios de laboratório, né, também, né? Tem os critérios clínicos e tem os de laboratório. Guilherme, um outro problema aqui, só para falar de laboratório, como é que é perigoso, não é que ele em si, é a interpretação. Antigamente tinha o tal do exame do látex, né, que é para diagnóstico de artrite reumatoide. Hoje nós sabemos, Guilherme, 60% das pessoas normais podem ter. E tratado durante muito tempo com artrite reumatoide. Ou seja, medicina, o diagnóstico é clínico e confirmado pelo laboratório. E cuidado, nós temos que ter cuidado. Quer dizer, isso já não cabe ao laboratório interpretar, né? Tem que ter clínica para isso e tem critérios clínicos, as sociedades todas têm. Mas voltando à hemossedimentação ainda, Guilherme. Então ela tem que ser feita na primeira meia hora. Agora, existe um problema de verticalidade. Tem que usar o tubo tem que ficar exatamente na vertical. Você vai me responder daqui 15 segundos quais as condições em que pode se errar na feitura desse exame de laboratório. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde
garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando hoje aqui com o Dr. Guilherme Ferreira, que é patologista clínico e gestor dos laboratórios Sebin, aqui em Uberaba. Nós estamos conversando aqui, Guilherme, sobre as outras condições de realizar o VHS. A temperatura é outra. Sim. E a verticalidade, porque às vezes pode ocorrer que ele não fique na vertical e vai dar um resultado errado. O VHS, né, pelo mestre Wester Green, que é o que foi inventou, desenvolvido né? há 100 anos atrás, né, ele tem essas variações todas. A proporção anticoagulante com o sangue, a posição que você coloca o tubinho, né? Hoje, a gente tem resolvido a situação usando o método novo que fez uma correlação matemática entre a progressão, né, olhando um trecho pequeno da sedimentação das hemácias e um tubo capilar. Aí essas interferências são muito menores, né? É o que a gente chama de VHS automatizado, né, que você consegue ter um resultado com um grau de precisão maior. Agora, todos que usam o Wester Green têm que tomar todos esses cuidados. E é muito difícil. Isso depende muito, é um teste que depende muito da interferência humana da pessoa que está executando o teste. E basta um dia que ele não usar todos aqueles cuidados, aquela rodada toda de resultados vai estar com viés. É só para citar aqui que o anticoncepcional, por exemplo, ele pode interferir nesse resultado. E, em não se falando isso para quem pediu o exame, pode ser tratado de uma forma incorreta por causa de uma informação. Agora, em relação ainda, Guilherme, ao VHS, nós temos mais de 20 condições patológicas que interferem. Então, é um exame muito importante. E as pessoas com mais de 60 anos que tiverem uma hemossedimentação acima de 30, não quer dizer que o indivíduo tem processo inflamatório. Guilherme, vamos entrar no outro assunto aqui rapidamente. E quais são os exames para caracterizar se há algum problema genético ou não? Hoje, talvez não. É bem caracterizado que o futuro os próximos anos, pelo menos, em diagnóstico de laboratório, está muito sedimentado em cima das descobertas de genética molecular. Porque a partir do projeto Genoma, que você conseguiu decifrar todo o código genético, né, todo o DNA humano, começou-se a perceber que a informação de determinadas regiões do DNA estavam relacionadas com determinadas doenças. Né? Você quer falar o HLA, por exemplo? Sim, sim. Né? E que permite, então hoje tem surgido, eu falei que a cada 15 dias surge um exame novo, tem surgido exames com grande frequência. E às vezes geram muita polêmica, tipo o BRCA relacionado com câncer de mama, tem aquela atriz famosa que teve um resultado positivo e tomou a resolução drástica de tirar as mamas, né? Não, ela vai tirar os ovários também. Os ovários também. Né? Então, assim... Eu no jornal ontem. Isso é aquela situação. Esses exames, principalmente, são muito novos. A gente tem, lógico, qual que é o nosso critério para passar a oferecer um exame, né, para os nossos clientes, para os nossos médicos solicitarem? Se esse exame tem estudo científico que mostra que ele tem utilidade. Só que, a partir do momento que você começa a usar o exame, é o exemplo que o Dr. Hamid deu do fator reumatoide. O critério que se tinha para usar ele, quando ele foi descoberto, acredito, lá na década de 60... Que 60? Foi antes? O látex acho que foi 60. Não, o método do látex. Mas ok. Ele tem muitos anos, tem 60 anos ou mais que usa. Então, o jeito que usava ele lá logo que ele foi lançado não é igual como usa hoje. Por quê? As descobertas e as observações que os médicos foram fazendo ao longo dos anos mudou o jeito de usar. Então, o exame que foi lançado há menos de um ano, ainda não aconteceu isso. Né? Então, onde que eu quero chegar?
esse exame só deve ser pedido por médicos que estudaram a utilização, que estão bem atualizados das informações, né? Então, esse exame, por exemplo, você tem que procurar um médico especialista e ouvir a opinião dele. No meu caso, isso pode ser útil, né? Tem situações, por exemplo, que isso já está mais consolidada. Hoje, a medicina é capaz de curar um percentual muito maior de linfomas e leucemias. Parte disso se dá porque você estuda o perfil genético do câncer daquele paciente e, a partir dessa informação, você já consegue correlacionar qual a quimioterapia que vai funcionar melhor para ele. Né? Então, esse já foi um avanço que esses testes genéticos conseguiram. Só que quem que vai pedir esse exame? Só o hematologista que está trabalhando, que está habituado a tratar linfoma e leucemia. Nem todos os hematologistas fazem isso na rotina. E os outros médicos das outras especialidades, muito menos. Então, ele é um exame de solicitação restrita, não é um exame de rotina. Vamos pegar uma doença que o diagnóstico era difícil demais, a fibrose cística. Durante muitos anos, a única maneira de fazer é uma doença genética que afeta os pulmões e que, eventualmente... Desde criança, né? Aparece desde criança e que, se não tratada precocemente, a sobrevida do paciente pode ser muito comprometida. Então, o que acontecia? O recurso que a gente tinha era medir o sal no suor, só que era um exame que tinha, assim, a margem de acerto dele era baixa. Ele era uma informação pobre. Às vezes o exame é a única que a gente usa nos diagnósticos, mas quando você não tem coisa melhor, você usa esse que dá informação pobre. Hoje você tem um teste de genética que é praticamente 100% de certeza. Então você faz lá no bebezinho, deu positivo, ótimo, o pediatra já vai saber exatamente o que fazer com essa criança desde de recém-nascido para que ele tenha uma vida melhor. Né? Essa doença não tem cura, mas você consegue controlar ela. Você falou um aspecto importante da medicina, é a interpretação. Por exemplo, existe um exame recente até, um anti-CCP, que é para artrite reumatoide. Sim. 60% dos casos em que ele é positivo, o sujeito não tem artrite reumatoide, apesar de ser um exame recente. Sim. Ou seja, o diagnóstico final é realmente baseado na clínica. Em relação ao HLA, ele também é usado para transplante renal ou... Vocês estão fazendo aí? Então, o que acaba acontecendo com esses exames muito específicos? Tem uma regra geral em laboratório seguinte: você vai conseguir ter uma performance melhor se você fizer muito e frequente aquele teste. Né? Então, exames muito específicos, tipo HLA, no Brasil existem hoje poucos. E uma outra variável é o seguinte: você congelar essa amostra e transportar interfere no resultado? Para a grande maioria dos exames, não. Então, o que acabou acontecendo? Existe genética, biologia molecular, DNA, HLA. Existem poucos laboratórios super especializados e todos os laboratórios quase do Brasil mandam os seus exames para esses laboratórios. É uma maneira da gente garantir melhores resultados e melhores performances. Guilherme, vamos falar do arroz e feijão um pouquinho aqui, estamos quando chegando aqui. Outro problema é o exame de urina. Em vez de estar um pouquinho mais de leucócito, por exemplo, é 10 mil, 12. Às vezes ele está com 15, 16 mil e não tem infecção urinária. Aí o indivíduo vai tratar de um processo que não existe, correndo risco de antibiótico. Você não acha que o laboratório, os laboratórios em geral, deviam ampliar esse quadro normal? Porque eu já vi casos com 16 mil, às vezes leucócitos, e o sujeito não tem absolutamente nada. E mesma coisa hemácias. Você fica doida, porque ele vê o exame lá de hemácia, está um pouquinho aumentada a hemoglobina ou o número de hemácias, 10, 15 mil hemácias, não quer dizer nada. Isso vai tratar de infecção urinária. Pode ser minimizado isso, fazer uma advertência embaixo? Isso cai naquela questão, o médico tem que saber interpretar. Mas é que o exame de urina é uma das situações, ele é parecido com o VHS, como o senhor disse, tem mais de 20 situações que o VHS pode sofrer interferência, né? E que não é aquilo que você está procurando, que é a inflamação. O exame de urina, o maior defeito dele é a maior qualidade dele, né? Ele te dá muitas informações ao mesmo tempo, mas ele é um teste de screening, ele é um teste de triagem, né? Então, assim, o médico deveria ou deve tomar muito poucas atitudes práticas com o paciente dele a partir do exame de urina. O exame de urina, ele deveria, a partir daquela alteração, ele usar um outro teste com maior margem de acerto para confirmar. Tem muito leucócito? Vamos fazer uma cultura para ver se tem uma infecção urinária? Tem muita hemácia?
né? Vamos procurar uma outra causa. Às vezes nem vai ser exame de laboratório, às vezes vai valer a pena fazer um ultrassom do rim desse paciente, mas isso vai ser o conjunto, né, o conjunto das informações que ele obter na anamnese e no exame físico, que vai levar em conta. Você está dando um recado que a interpretação final é do médico. Sim. A conjugação do quadro clínico com... E o cliente não deveria nem ler o laudo, porque ele se apavora à toa. Isso aí é onde eu queria chegar para a gente terminar esse programa. O exame é do paciente. Sim. Quer dizer que ele está pagando tal. Ele tem o direito de abrir. Sim. Agora, não haveria uma recomendação que a interpretação desse exame depende do médico? Está escrito nos lá? Nos nossos laudos está escrito isso. Está escrito no seu laudo? Então já fica claro aqui que, em havendo por escrito, pode acreditar naquilo. Quer dizer, não é o médico que vai definir se ele tem isso ou aquilo. Colesterol, VHS. E muito cuidado com o Dr. Google, viu? As informações da internet, elas são superficiais. A medicina, a biologia é muito complexa, tem muitas exceções. Normalmente, o texto do Google, principalmente de sites, o site científico tem uma linguagem difícil do leigo entender. E o site leigo, ele simplifica demais, na maioria das vezes, né? Ele trata da regra, mas muitas vezes o grande problema de tratar aquele paciente está na exceção. E isso, normalmente, o site leigo não leva em conta. Laboratório, para finalizar aqui hoje, é para confirmar uma suspeita clínica. E a suspeita clínica bem feita, é possível, como nós dissemos agora, hoje, 70% dos casos pode-se fazer o diagnóstico, mesmo às vezes sem laboratório. Nós temos chamados os sinais clínicos, né? Aqueles que não tem como errar. Por exemplo, o indivíduo que tem um nariz em cela, uma das hipóteses é ter sífilis. Vai pedir exame só para isso. Então, tem tantos padrão ouro, né, que o laboratório vai apenas confirmar. O laboratório é importante, mas depende do exame clínico. Guilherme, muito obrigado aqui pela... Eu acho que valeu a pena. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu a pena a gente dar essas informações para as pessoas, para a saúde pública, a importância, porque há um desperdício muito grande em dinheiro por causa de pedidos desnecessários, tanto de exames como de outras situações, de outros tipos de atividades. Muito obrigado e até o próximo ponto de vista medicina. Agradeço aqui a sua presença, que foi altamente relevante. Até a próxima quinta-feira. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.